9 horas. Oh, buzina. Não é aqui não. Entrei e ninguém entrou ainda, Mônica. Desesperador isso. Olá para vocês que estão entrando. Boa noite. Boa noite, vamos chegando. Olha, o Felipe já entrou, já tá aqui. Transmitir ao vivo. Olá, Oi, Felipe, tudo bom? tudo bem e você? Muito bem, graças a Deus. Quer dizer, muito bem. Não sei se é exatamente muito bem, não. Né? Nestes nossos tempos, Nestes novos tempos, a gente está assim, com a esperança equilibrista. Uma hora cai, outra hora levanta. ainda bem que há esperança, né? Ainda bem que há. Boa noite para quem está chegando. Vamos esperando um pouquinho mais, né, Felipe? Vamos esperar um pouquinho, né? Para ver se Sim, o povo vai entrando. Solange acabou de chegar. Boa noite para quem está chegando. Felipe, Marcos Gonçalves, boa noite. olá a vocês. Muito Menino, bem. finalmente deu certo, hein? Finalmente deu certo, né? E para recitar poesia, o que é melhor ainda. Pois Oi, é, o tanto que Leandro. a gente estava falando que tinha que ser uma coisa leve, né? Hoje Frido está conosco. Ah, hoje. Oi, desculpa. Ah, sim, agora que eu tô vendo. Ai, ai, ai. Olha só. Eu conheço bem atazanadinha. Logo agora ela quer carinho. É, não pode deixar de dar carinho, não. Ó, deixa eu mandar um beijo para Solange, lá de Belo Horizonte, que está nos acompanhando. Ela que me desafiou da última vez, agora eu tô te desafiando, Felipe, para esse nosso sarau, né? Para esse terceiro sarau. E você já vai pensando aí em quem você vai desafiar para continuar fazendo rodar a palavra, circular a palavra e circular também o sarau Esperança Equilibrista, porque o projeto é estendê-lo e não encerrá-lo, ok? Então você já pensou no seu Olha, coração Bárbara, quem? Hã? eu tenho assim uma memória péssima, 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 péssima. Mas acabei de lembrar, a partir da sua fala aí, de um samba que foi composto há pouco tempo, que chama Samba da Utopia. Eu acho que tem que fazer rodar a palavra, vamos fazer rodar a palavra esperança. Né? Quando a tirania está tentando se impor, Exatamente. É isso mesmo. Vamos tentar fazer circular essa palavra então, né? Até que ela nos atravesse finalmente. É, Um beijo também para o Leandro Nazaré, que está também participando. Um beijo para todo mundo. E, para a gente não enrolar muito, eu quero agradecer desde já, viu, por você ter aceito esse desafio, né? Porque mais do que um convite, é um desafio. Por você ter topado participar, especialmente quando parece que a gente, né, não tem muita esperança, a gente vai tentar desencravá-la desse momento tão crucial que a gente está vivendo. Então, vamos tentar desembrulhá-la de algum modo desse momento, né? E eu queria, então, inicialmente, que você falasse um pouco de você. O que você acha? De você só se apresentar decentemente? Assim, muito melhor do que eu posso fazer. ah, meu Deus, mas isso é tão fora de propósito, tão inesperado. Ai, ai. Vamos, eu estou esperando. Então, sou Felipe, nascido e mal criado em BH, por isso me tornei essa pessoa. É, estudei teologia junto com o Eduardo e outras pessoas queridíssimas, né, que compõem essa nossa teia teologal.
Depois fiz o mestrado em teologia também, quando enveredei nos estudos de teologia e literatura. Então, a literatura é uma realidade presente aí na minha vida há algum tempo. Faz alguns meses que mudei para Uberlândia e estou aqui trabalhando como professor, colocando algumas coisas inquietantes na cabeça e no coração de algumas pessoas. E é isso, acho que é o que tem para dizer a meu respeito. Que gracinha, Felipe. Seja bem-vindo, então. A Solange Obrigado, está obrigado pelo acrescentando aí, ó, convite. editor do Dom Total. Isso. É. Faço esse Leandro trabalho também de perguntou. inquietação nesse lugar. O Leandro perguntou onde, mas não sei a que ele se refere. Não sei se é de onde você é, talvez. Você acabou de dizer que é de BH. Provavelmente é onde eu dou aula, né? Sou Ah, professor na PUC. na PUC, Minas, no campus Uberlândia aqui, Ah, sim, muito bem. Isso do mesmo. curso de Deve ser isso. teologia. Ah, tá. Então, ó, estão te elogiando já, super professor, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Bom, eu espero que todo mundo já tenha aberto as suas bebidas. Cadê seu vinho? Você tá de vinho? Você tá de quê hoje? Você tá de Estou vinho. de vinho. Eu vou fugir à regra. Eu tô hoje de Pink Lemonade, olha que chique. Ah, gente, já até sei sobre a influência de quem. Exatamente, sobre influência de quem? Você Saúde. sabe? Saúde. Hum. Vamos pedir. Você viu que chique essa bebida? Vocês abram aí as bebidas de vocês, né? Já se preparem. Pode ser cerveja, pode ser whisky, pode ser vinho, pode ser pink lemonade, pode ser suco, pode ser água. Mas vamos fazer um brinde à esperança. E você posta a sua foto com a sua bebida e marca a gente. Hashtag Espera Equilibrista. Pode me marcar ou te marcar também, tá bom? E É aí a bom gente vai. beber porque a esperança é equilibrista. Hã? Como é? Desculpa? É bom beber, é bom beber porque a esperança é equilibrista. Exatamente. Olha, e para a gente já começar essa conversa, eu encontrei duas frases essa semana muito, que assim me tocaram de modos muito distintos e talvez de modos complementares. A primeira delas foi uma frase do Franz Kafka. E tão interessante porque eu não estava procurando por ela. Sabe aquelas frases que você encontra sem estar procurando qualquer coisa do gênero, qualquer coisa do autor, e de repente eu me deparei com a frase e era justamente sobre a esperança. E ele diz assim: há muita esperança. Há esperança infinita, mas não para nós. Aquilo foi quase como que uma pedrada na minha cabeça, sabe? Eu pensei assim, gente, que triste. Há muita esperança, mas não para nós. E geralmente muita gente compartilha desse sentimento. Talvez também nós, vez ou outra, compartilhemos dessa sensação de não haver esperança para a humanidade, né? Há uma exaustão de ser humano, há uma exaustão de ser gente, que tantas vezes a gente chega a desejar ser qualquer outra coisa, talvez uma árvore, talvez um animal, né? Do que humano, porque a gente está estrupiado mesmo, e diante da tirania, do neofascismo, do racismo e de tantas outras questões que vão, né, minguando a gente. Então, a gente não quer falar de esperança, como a gente bem lembrava nos outros saraus, como uma espécie de encantação, assim, uma espécie de ilusão, de fantasia da realidade, como quem cobre, né, o real e o real dramático e traumático que nos atravessa. A gente não quer isso. Mas a gente quer falar da esperança como resistência, né? E por isso equilibrista, como essa capacidade de resistir, de equilibrar-se nessa corda bamba que é viver, né? De
atravessar com coragem, o quanto for possível, esses momentos que parecem querer barrar a nossa caminhada. E aí a segunda frase foi uma do Mia Couto, que dizia assim, é uma entrevista, na verdade, que ele deu, que diz assim, olha, pessimismo não é para os pobres. Pessimismo é para os aristocratas, né? O pessimismo não é uma coisa de pobres. Então, eu fiquei pensando também sobre isso. E ele não apontava com isso para o otimismo bobo, nem para o otimismo tolo, né, fantasioso, mas para a esperança, como aquilo que alimenta, né, a nossa vida e nos dá a capacidade de seguir. Então é com essas duas assim frases que parecem ser tão polarizadas, mas que para mim se complementam muito, que a gente poderia abrir a nossa reflexão. O que é que você gostaria de dizer sobre isso? Se você quer dizer alguma coisa, ou vamos direto para poema? Diz aí. Não, eu fiquei pensando no Mariano Suassuna, que é um autor que gosto muito, e ele falando que nem otimista, nem pessimista, né? Uhum. Porque, de fato, assim, o otimista demais é um chato, né? Uhum. E o pessimista, ninguém dá conta do pessimista. Mas vale um realista e esperançoso. Eu acho que casa muito com isso que você estava falando, Eduardo, porque nos roubaram a palavra utopia como se a utopia fosse uma coisa ilusória, né? E por isso a gente meio que caiu na distopia, né? Tão marcada nesses nossos tempos assim. Eu acho que a gente precisa fincar os pés na realidade, né? A Solange comentava aí que como que é difícil, né, viver nesses tempos e como que é difícil a gente viver nesses tempos com o mínimo de lucidez, né? Mas essa lucidez ela é importante, inclusive, para iluminar a esperança, né? Para essa esperança colocar a gente para frente, né? Para colocar a gente no lugar mesmo de uma transformação possível. Né? E daí eu acho que eu vou então abrir com um poema, né? Que é do Machado de Assis e que se chama Dois Horizontes. Porque parece que muitas vezes a gente está tensionado entre um saudosismo, uma saudade do passado, né? Ou uma esperança que é simplesmente estar voltado para o futuro. Existe uma esperança que é também olhar para o presente, né? E não encerrar nada nos momentos e não circunscrever as coisas definitivamente, né? Mas esse poema é muito interessante. Vamos lá? Vamos ver o que ele pode nos dizer? Dois horizontes. Machado de Assis. Dois horizontes fecham nossa vida. Um horizonte, a saudade, do que não há de voltar. Outro horizonte, a esperança, dos tempos que hão de chegar. No presente, sempre escuro, vive a alma ambiciosa na ilusão voluptuosa do passado e do futuro. Os doces brincos da infância sob as asas maternais. O voo das andorinhas. A onda viva e os rosais. O gozo do amor. Sonhando. Num olhar profundo e ardente, tal é na hora presente o horizonte do passado. Ou ambição de grandeza, que no espírito calou desejo de amor sincero, que o coração não gozou, ou um viver calmo e puro, a alma convalescente, tal é na hora presente o horizonte do futuro. No breve correr dos dias, sob o azul do céu, tais são limites no mar da vida, saudade ou aspiração. Ao nosso espírito ardente, na avidez do bem sonhado, nunca o presente é passado. Nunca o futuro é presente. Que cismas, homem, perdido no mar das recordações, escuta um eco sentido das passadas ilusões. Que buscas, homem,
procuro, através da imensidade, ler a doce realidade das ilusões do futuro. 2 horizontes fecham nossa vida. Machado de Assis. Ai, Deus. Que futuro, né? Que futuro. Fico lembrando de um professor de antropologia filosófica que ele falava que o futuro é o que está na possibilidade, né? Porque o que está para ser é prolongamento do presente. E dá um medinho na gente, né? Tomara que esse nosso futuro não seja de maneira nenhuma um prolongamento do presente, porque eu vou te falar. É um prolongamento assim. É aquilo, né? Talvez a gente tenha percebido que as coisas estão tão deterioradas que falar numa continuação do presente ou numa perpetuação do presente é falar de uma perpetuação da deterioração, não é? De uma coisa que começou a apodrecer, mas nunca acabou de apodrecer, vai ficar apodrecendo infinitamente. Isso é terrível, né? Pensar que essa é a nossa realidade, né? Então, mas são 2 modos de fechar a vida mesmo, né? Ficar ou preso no passado ou preso no futuro, né? E eu lembro de Santo Agostinho, né? Não existem as coisas passadas e nem as coisas futuras. Existe o presente das coisas passadas, o presente das coisas presentes e o presente das coisas futuras, né? No momento em que a gente está vivendo, a gente está arrastando o passado, né? E ele vai se movimentando, ele não é um peso morto. E, ao mesmo tempo, a gente vai abrindo o futuro, né? Então, antes de serem 2 horizontes para fechar, devem ser 2 horizontes para abrir, né? E aí, o lugar da possibilidade da esperança, né? Há possibilidade de esperança nisso, né? O profeta Jeremias, né? Há esperança para a nossa gente, né? Esperança para o nosso futuro. Acho que a gente precisa se pegar nisso. Ô Solange, esse bicho aqui é quem me coloca mais ligado na vida, sabe? É quem me coloca esperto. Porque, vou te contar. Como é que é o nome dela mesmo? É a Frida. Frida. Alguém disse aí, Frida. E aí eu fiquei pensando, será que é a cachorra que estão servindo? É a cachorra. Ai, Deus. Vamos lá, Felipe, sua vez de recitar um poema. Bom, eu vou começar pegando pesado. É uma cachorrinha, Solange. Uma cachorrinha que parece um demônio da Tasmânia. Parece mesmo. Vou começar pegando pesado. E é um poema do Eduardo, que é o anfitrião do sarau desta noite. Falar de esperança equilibrista é também falar de denúncia, né? É falar de se a gente espera por uma transformação, a gente precisa atuar mesmo nesse lugar de colocar o dedo em algumas feridas. E esse é um poema que me deixou assim boquiaberto, como os poemas do Eduardo me deixam. Não estou dizendo isso porque ele está aqui, mas é porque é verdade. E é um poema que, ao mesmo tempo, cala fundo em mim, grita. Nesses tempos que a gente está vivendo, em todas essas discussões raciais que emergem sempre, 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 e tantas outras questões, não só as raciais, mas de tantas outras minorias subjugadas, e que, infelizmente, são assuntos que emergem em situações de conflito e de limite, né? Oxalá se a gente pudesse levantar essas questões em momentos em que a gente pudesse dar as mãos,
e não elevar o grito, mas é preciso gritar. E o poema é O Sangue do Teu Irmão. Sangra uma mulher indefesa, Deus é mulher. Assassinam uma criança brincando, Deus é criança. Violentam uma travesti, Deus é travesti. Cospem um gay, Deus é gay. Sufocam um negro até a morte, Deus é negro. Afinal, onde está o teu irmão, Caim? O sangue de teu irmão grita da terra. Ah, que... Grita e cala. Nossa, olha, me emociona você recitar um poema meu, obrigado. Agora, é um poema visceral porque fala de um momento tão sangrento, né, da nossa história, de minorias subjugadas, de uma autorização, né, de um desgoverno para que essas minorias sejam cada vez mais postas de lado, ao relento, né, sejam desabrigadas de qualquer amparo das políticas públicas. É um poema visceral porque nós estamos vivendo um momento terrível, né, com essas questões raciais, né? Engraçado que a nossa seleção foi muito para esse lado, né? Hoje a gente escolheu Machado de Assis para abrir, que é um poeta e escritor negro, não é? Embora seja branqueado nos nossos livros de história, não é? E aquele roteiro que a gente fez, esse roteiro que a gente fez, tem todo um toque especial para essa questão, especialmente quando a gente está vivendo esse momento com o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, do menino Miguel aqui, né? Do João Pedro aqui no Brasil, né? E com esse levante agora revolucionário, que é o de reconhecer que a gente não pode simplesmente não ser que a gente não deve simplesmente não ser racista, mas a gente tem que também ser antirracista, né? Então, Deus está em todas essas pessoas, né? Na mulher, na criança, no travesti, no gay, no negro, né? E, no entanto, Deus é assassinado em cada um deles quando esses nossos irmãos também são assassinados, né? E aí, Felipe, já que você bateu pesado, né? Já que é para bater pesado, mas não por bater, mas para... Às vezes eu fico pensando assim, que a gente não tem que ter pudores de falar de certas coisas, né? Porque, por exemplo, quando uma ferida está inflamada, se a gente não pega um bisturi e não topa fazer ali uma limpeza, né, um corte, uma ferida não, mas tem alguma coisa que está infeccionada, encapsulada pela pele, a gente precisa pegar o bisturi e abrir aquela ferida, drenar, limpar aquilo. Então eu acho que nesse momento a gente não tem que ter pudores para falar de certas coisas. A palavra deve ser o nosso bisturi para abrir certas infecções e também fazer limpeza delas. Então, eu escolhi não uma poesia, mas uma música da Elza Soares, que é uma música fortíssima, que se chama A Carne. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, mano? Se liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Só cego que não vê. Que vai de graça pro presídio, para debaixo do plástico, e vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Dizem por aí, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Que fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão.
O cabra que não se sente revoltado porque o revólver já está engatilhado. E o vingador eleito. Mas muito bem intencionado, e esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado. Mas mesmo assim ainda guarda o direito de algum antepassado da cor brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar por justiça e por respeito. Pode acreditar. De algum antepassado da cor brigar, 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 brigar. Se liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Na cara dura, só cego que não vê. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, mano? Negra. Negra. Carne negra. É, mano. Pode acreditar. A carne negra. A carne. Elza Soares. Elza Soares é assim, a pessoa, acho que uma das vozes na arte dos últimos tempos mais necessárias. A história de vida da Elza, né, é uma história absurdamente marcante, absurdamente cortada na carne, e hoje ela se torna uma voz que grita tantas coisas assim, e eu vou achando tão bonito como as coisas vão se amarrando, porque é claro que a gente chegou um momento do dia em que a gente disse quais os textos que a gente ia recitar aqui, né? Mas o que estava no coração, como que vai se ligando uma coisa ou outra, né? E a Elza que está dizendo, né? Da carne mais barata aí no mercado, de fato é a carne negra, né? O, o assassinato de negros, sobretudo de jovens negros no Brasil, é uma coisa assustadora. Todos os dias, todos os dias. Sim. O lugar da mulher, né, que é assassinada também. E no seu poema você dizia, né, desse lugar da mulher, e Deus é mulher, e a Elza também grita isso. Né? Deus é mulher. Sim, ela tem uma canção, Deus é mulher. A gente vai matando Deus, a gente vai vendendo a carne de Deus de uma maneira muito barata, né? Sim. Como que isso dói, assim? Você me fez lembrar o piano agora, Felipe, porque o piano tinha... eu tenho muitas palavras do piano entranhadas, assim, na minha existência. E uma delas, certamente, é dizer que, embora a igreja fale que a revelação tá, né, terminada, encerrada, né? Enquanto, ele dizia, né, enquanto aparecer um homem, né, aparecer uma mulher, enquanto aparecer um humano, né, enquanto for possível a existência de um humano, Deus ainda continua se revelando. Uma página da Escritura ainda estará por ser escrita. Né? Então, eu fico pensando, né, que, nesse sentido, todos somos páginas, né, que ainda estão por ser escritas ou estão sendo escritas, né, dessa Escritura. E, no entanto, alguns são impedidos, né, de poder fazer a escritura da própria vida. Né? E aí a gente vê essas situações, né, no mundo atual, né? Tanta gente morrendo por conta de racismo em pleno século XXI, né? Crianças, né, sendo assassinadas por negligência, por violência, né? Seja o nome que a gente quiser dar, mas crianças morrendo e elas são indefesas, né? Elas são
elas têm esse agravante, né? Que é o fato de elas serem indefesas. Bom, a carne mais barata do mercado é a carne negra, como a Solange está dizendo, da criança negra, da mulher, do gay, do travesti, do transexual. E todos esses são rostos de Deus que o hétero branco normativo geralmente não quer ver, né? Porque se acha um lugar privilegiado. E, assim, dos nossos lugares privilegiados, né? Sim. A gente precisa se colocar mesmo como, em primeiro lugar, como lugar, na atenção da escuta, mas também como o lugar de dar as mãos para ir juntos, né? Você falava no começo que não basta não ser racista, né? É preciso ser antirracista. Né? Sim. Ainda mais quando nós vivemos num país onde a gente não é bem relacionado com a própria história e a gente nega o tempo todo. Né? A gente nega o tempo todo coisas que estão aí. Estão aí. Tem um rapaz que é do movimento negro no Brasil, que ele escreveu um texto, e esse texto faz alguns anos que ele publicou, e eu nunca esqueci de falar assim, olha, para quem acha que é o Negro Belchior, ele diz assim, para quem acha que não existe racismo no Brasil, basta fazer o teste do pescoço. Basta fazer o teste do pescoço. Então, quando a gente virar a cabeça e olhar para dentro de alguns lugares que são privilegiados, quantos negros tem lá? E se há negros, quais lugares eles ocupam nesse lugar? Né? Sim. A morte da criança essa semana, por negligência, me embasbacou tanto e me chocou tanto, porque é esse o retrato. Né? A mãe que estava trabalhando foi levar os cachorros da patroa para passear. Não tem nada enquanto mais a patroa... explícito, né? É a explicitação, assim, da situação, né? Daquilo que ficava sob a aparência de que não existia. Né? Sim, e que situação que é essa, meu Deus? Que a vida humana, de fato, não vale nada. E a carne mais barata no mercado é a carne negra, mas é um barato que... Custa caro. Custa caro, né? Mas que para muitos não vale nada. E dos nossos lugares de privilégios, né? Aqui são dois homens falando sobre essas coisas. Você branco. Eu no registro pardo, né? Mas com toda uma história familiar aí marcada pela negritude, mas ainda assim uma cor de pele que eu tenho que não me coloca, né? Nesse lugar mesmo do preto. E a gente precisa se irmanar a essas causas. Não falar por essas pessoas, né? Mas a gente precisa nos irmanar. E são tempos tão urgentes para tantas coisas. E essa questão racial é uma delas. Se você me permitir, eu já vou com o meu próximo poema. Vamos, porque você falou de irmanar-se, eu acho que abriu justamente a porta para esse próximo. Vamos lá. É um poema da Noêmia de Souza, e o poema chama Canção Fraterna.
irmão negro, de voz quente e olhar magoado, diz-me, que séculos de escravidão geraram tua voz dolente? Quem pôs o mistério e a dor em cada palavra tua? E a humilde resignação na tua triste canção? Foi a vida? O desespero? O medo? Diz-me aqui em segredo, irmão negro, porque a tua canção é sofrimento e a tua voz, sentimento e magia. Há nela a nostalgia da liberdade perdida, a morte das emoções proibidas e a saudade de tudo que foi teu e já não é. Diz-me, irmão negro, quem fez a vida assim? Foi a vida? O desespero? O medo? Mas mesmo encadeado, irmão, que estranho feitiço o teu. A tua voz dolente chorou de dor e saudade, gritou de escravidão e veio murmurar a minha em alma ferida que a tua triste canção dorida não é só tua, irmão de voz de veludo e olhos de luar. Veio de manso murmurar que a tua canção é minha. É nossa. A tua canção. Wendel, ela é espetacular e aqui o agradecimento público. Foi você quem me apresentou, viu? Obrigado, Wendel. Tem o Felipe De fato, Marcos ela é Gonçalves. Felipe, o Felipe Marcos Gonçalves fez um comentário aí que eu acho que é interessante a gente ecoar. Tá? Ele disse assim: nós negros somos desmerecidos o tempo todo, né? Ele está no lugar de fala dele, né? Nós não estamos nesse lugar de fala, né? Mas não é o nosso lugar de fala, né? Mas essa luta também é nossa, mesmo não sendo o nosso lugar de fala. E aí quando você termina o seu poema dizendo assim, que a tua canção é minha, né? Aí eu quis dizer, né? Essa canção é nossa, né? Porque é justamente isso, né? O que a gente quer fazer, quer se colocar ao lado dessas pessoas que têm voz, mas uma voz muitas vezes abafada pela violência, né? E a gente quer gritar junto com A elas, voz de veludo, né? né? A gente quer gritar junto com elas e quer poder dizer junto com elas dessa luta, né? Que é uma luta histórica. O que fez a vida deles assim? Foi a vida, o desespero, o medo, né? A gente quer se pôr ao lado dessa pergunta aberta junto com eles e topar, bancar essa luta também, né? Porque eu penso que pelo menos quanto mais houver gente disposta a travar essa luta e se colocar junto com eles nesse lugar de fala que é deles, ótimo, né? E amplificar essa voz, melhor ainda, né? Porque o tempo todo a tentativa é de abafamento mesmo da voz, né? Abafamento das vozes que estão aí sussurrando um grito, né? Há tanto tempo, né? Na história da nossa humanidade. O poema da Noêmia fala, né? A tua voz de veludo. E eu fico pensando como que é forte isso, pensando que o negro, o preto, ele precisa falar manso, ele precisa colocar uma docilidade na voz dele, porque naturalmente é interpretado como violento. Naturalmente, a reação tende a ser a de domar
uma fera. E não só isso, né? Esses dias eu estava lendo um relato de uma mulher preta dizendo, olha, eu ando com a nota fiscal de tudo que eu compro, né? Eu assim, fiz uma compra, tô voltando para casa, eu ando com a nota fiscal, sabe? Não jogo fora aquilo, guardo aquilo porque eventualmente pode ser exigido de mim mostrar isso e eu vou ter que provar que eu de fato comprei, tive condição de comprar, porque caso contrário vai ser considerado apenas pela minha cor de pele que eu roubei, né? Ou furtei isso. Então, pensa, você viver sob um estado de ameaça o tempo todo, né? Sob uma desconfiança, né? Uma desconfiança da desconfiança, assim. Um medo de que desconfiem de você o tempo todo. E E aí, ao como a mesmo gente... tempo ter que se colocar num lugar o tempo todo de gritar, falar assim, olha, eu sou da paz, eu não tô... Sim. É estarrecedor, é estarrecedor. E isso é, como a gente disse, né, mais no início da nossa live, isso é histórico, não é? É histórico, remonta a origens, né, tristíssimas, e eu acho que esse próximo poema narra um pouco dessa história, né? E aí eu escolhi uma parte só desse poema, porque é um poema grande, né? Talvez não desse tempo da gente recitar todo aqui, que é Navio Negreiro, de Castro Alves. Vamos lá? Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto, este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba, que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga, a pressa resvala, como um cúmplice fugaz, perante a noite confusa, dize-o tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados, que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. São mulheres desgraçadas, como Agar o foi também, que sedentas, alquebradas, de longe, bem longe vêm, trazendo com tíbios passos filhos e algemas nos braços. Nalma, lágrimas e fel, como Agar, sofrendo tanto que nem o leite de pranto tem que dar para Ismael. Lá nas areias infindas das palmeiras no país, nasceram crianças lindas. Viveram moças gentis. Passa um dia caravana, quando a virgem na cabana cisma da noite nos véus. Adeus, ó choça do monte. Adeus, palmeiras da fonte. Adeus, amores, adeus. Depois o areal extenso. Depois o oceano de pó. Depois no horizonte imenso, desertos, desertos só. E a fome, o cansaço, a sede. Ai, quanto infeliz que cede e cai para não mais se erguer. Vaga um lugar na cadeia, mas o chacal sobre a areia acha um corpo que roer. Ontem, a serra leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo,
tendo a peste por jaguar. E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente, férrea, lúgubre serpente, nas roscas da escravidão. E assim, zombando da morte, dança a lúgubre corte ao som do açoute e risão. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus, ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Navio Negreiro, canto número 5, Castro Alves. É outra também que me despedaça, porque, não sei, tem um quê de concreto nisso que ele descreve na poesia dele. É tão concreto, é tão palpável, é tão... esse contraste entre a liberdade, entre a possibilidade de viver sob a amplidão do céu e, de repente, viver preso à corrente, ao porão do navio, né? Sob o açoite. Então, não sei, esse contraste ele torna as coisas palpáveis demais, assim, excessivamente palpáveis. Felipe, você tá aí ainda? Hã? E eu vou aproveitar o suspiro para emendar com o texto que é de uma canção do Chico Buarque. Já que o Castro Alves foi tão cru, né, lancinante, o Chico também é. A música é Sinhá. Se a dona se banhou, eu não estava lá. Por Deus Nosso Senhor, eu não olhei Sinhá. Estava lá na roça, sou de olhar ninguém. Não tenho mais cobiça, não enxergo bem. Para que me pôr no tronco? Para que me aleijar? Eu juro a vós me ser que nunca vi Sinhá. Por que me faz tão mal, com olhos tão azuis? Me benzo com o sinal da Santa Cruz. Eu só cheguei no açude, atrás da sabiá, olhava o arvoredo, eu não olhei Sinhá. Se a dona se despiu, eu já andava além. Estava na moenda, estava na xerém. Por que talhar meu corpo? Eu não olhei Sinhá. Para que vós me sê, meus olhos vai furar? Eu choro em Urubá, mas oro por Jesus. Para que vosso ser me tira a luz? E assim vai se encerrar o conto de um cantor, com voz do pelourinho e ares de senhor. Cantor atormentado, herdeiro sarará, de nome e do renome, de um feroz senhor do engenho e das mandingas de um escravo, que no engenho enfeitiçou Sinhá. Ai. Alguém pôs um poema aí também. O povo tá... Vamos emendando poema. A Sol tá falando assim, vamos emendando poema. Porque são poemas assim que deixam a gente estarrecidos, né?
E a gente tem que manter a compostura. Ai, ai, ai. Mas vai ficando difícil também pra gente, né? Porque é como eu disse, são essas palavras bisturi, né? Que tem condições de rasgar a carne e tirar a infecção, né? Porque a gente tá nessa. A gente tá. Não adianta, a gente tá nessa sociedade estruturalmente racista, né? E porque é estruturalmente racista, nós que somos lançados aí, de algum modo, bebemos disso, né? De algum modo, isso também, essa palavra racismo também se enletrou no nosso corpo, né? Para ficar psicanalítico, né, Felipe? O nosso corpo está enletrado por essa palavra, infelizmente, né? E ela vai fazendo uma infecção na gente, né? Por isso é preciso usar a poesia como um bisturi para desinfeccionar isso e tirar para fora, né? Fazer um exorcismo disso, se a gente quiser ficar mais religioso, né? E os Sim, cantores e poetas têm essa capacidade. sim, e Pode essa falar. crueza, essa crueza precisa ser posta mesmo, né? Eu fico lembrando de Hilda Hilst, que escrevia uns versos e umas prosas um tanto quanto de palavras tão fortes e pornográficas, Uhum, e ela dizia: o obsceno não é a palavra, uhum, o obsceno é a injustiça. uhum. Sim. A obscenidade não está na crueza da dor, que a gente insiste em esconder. Por mais que nós nos pretendemos ser pessoas sensíveis, empáticas, Uhum, quem nunca passou assim uma situação de um constrangimento? O Wendel falava, né? Quando alguém vem pedir alguma coisa, mendigar alguma coisa, que a gente meio que avalia às vezes, mas quem nunca passou por uma situação em que a gente estava, em algum dos lugares, usufruindo de uma benesse da vida, né? Eu sou de BH, em BH a gente vai muito para bar para beber na calçada, e enquanto a gente está aproveitando da nossa cerveja gelada e vem alguém pedir alguma coisa, como que aquilo incomoda a gente? Mas incomoda porque a gente tende a não querer ver o obsceno. uhum, E a poesia, eu acho que ela tá aí para isso, assim. Primeiro, tá certo que a poesia não serve para nada. Isso é o que faz dela ser tão maravilhosa. Mas uhum, uma vez que ela tá aí, ela desinstala a gente, né? Eu fico lembrando de uma palestra que participei com a Adélia Prado, e aí montaram um cenário muito bonitinho, bem mineiro, assim, acolhedor, e aí ela pediu para trocar a cadeira, porque ela ia recitar uns poemas naquele dia. E a cadeira era super confortável e ela pediu para colocar uma cadeira dura. Ela falou assim, porque a poesia desinstala a gente. A poesia incomoda. A poesia não dá conforto. verdade. Uhum. Não é o objetivo mesmo, né? E assim, a gente tá falando de racismo, de antirracismo, e se a gente traz para nossa realidade, porque a gente é metido com religião, né? A gente se meteu com isso. Eu de um modo, você de outro. É, o que dizer, por exemplo, do racismo dentro das religiões tão inserido no contexto do fundamentalismo religioso, né? Por exemplo, casos que a gente ouve, né, de gente que entra num terreiro, quebra as imagens que são, né, da religião de matriz, da religião de matriz africana. Então, eu escolhi esse próximo poema aqui para fazer um louvor, né, à religião de matriz africana, sendo padre católico e por respeito, né, às tradições também dos negros, né?
que tiveram que, muitas vezes não, tiveram que dobrar a religiosidade deles a uma religiosidade católica para ela continuar a existir, né? Então vamos lá. Canto de Oxum. Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar. É o mar, Fefé Chorodô. Oxum era rainha. Na mão direita tinha o seu espelho, onde vivia a se mirar. Quanto nome tem a rainha do mar? Quanto nome tem a rainha do mar? Dandalunda, Janaína, Marabô, princesa de Aioká, Inaê, Sereia, Mucunã, Maria, Dona Iemanjá. Onde ela vive? Onde ela mora? Nas águas, na loca de pedra, num palácio encantado no fundo do mar. O que ela gosta? O que ela adora? Perfume, flor, espelho e pente, toda sorte de presente para ela se enfeitar. Como se saúda a rainha do mar? Como se saúda a rainha do mar? Alodê, Odofiaba, minha mãe, mãe d'água, Odaiá. Qual é seu dia, Nossa Senhora? É dia 2 de fevereiro, quando na beira da praia eu vou me abençoar. O que ela canta? Por que ela chora? Só canta cantiga bonita? Chora quando fica aflita se você chorar. Quem é que já viu a rainha do mar? Quem é que já viu a rainha do mar? Pescador e marinheiro, quem escuta a sereia cantar. É com o povo que é praieiro que Dona Iemanjá quer se casar. Canto de Oxum, Maria Bethânia. É lindo demais, é muito lindo. Melhor cantado por ela, eu acho. Mas ficou lindo também. Fica melhor ainda, né? Fica melhor ainda. Ó, eu acho que ela te levaria para recitar a letra da canção e depois ela cantaria. Ah! Eu acho. Nossa, porque vê-la também recitando é muito bom, né? E as músicas dela também são maravilhosas. Felipe, nosso tempo, olha, faltam 3 minutos para dar 1 hora da nossa live. Você acredita? Já passou o tempo, gente, voando. Pois Mas é. Pois é. Sim, é assustador como o tempo nos come Nos e devora. mastiga e cospe. Muito bem. Então, a gente vai fazer assim, ó, já vou combinar com todo mundo que a gente vai fazer, você vai fazer mais um poema agora, e depois a gente volta e faz os que restam, que a gente precisa resgatar a esperança, né? A gente está falando da nossa dor, tá abrindo, né, a infecção, mas a gente precisa depois de limpá-la, já está limpando, agora já precisa fechá-la, né? E colocar as ataduras aí da esperança. O que você acha? Podemos fazer isso? Eu acho que a gente não vai dar tempo de recitar mais um inteiro. Acho que vamos derrubar. Então, eu acho que seria melhor a gente encerrar e reiniciar antes de sermos derrubados. Nós todos contra o sistema. Sim, ok. Então vamos fazer assim. E a gente volta todo mundo. Vamos combinar de voltar todo mundo para a gente encerrar. Lembrando que a esperança é equilibrista. O Instagram derruba a gente, mas a gente levanta. E é assim com a vida também, né? E aí você vai recitar da calma e do silêncio? É isso que você vai recitar? Conta pra gente. Isso, da Só calma passa e o melzinho. silêncio de Conceição Evaristo, que é uma das vozes pretas, voz preta, da literatura nacional de maior relevância e que precisa ecoar muito, e muito, e muito, e muito nos nossos corações. Muito bem. Então, ó, o Sol diz que juro que volta. O Magno diz que está se divertindo, que bom. Então, vamos combinar mesmo de voltar para a gente encerrar esse sarau de poesias e você anunciar, finalmente, quem é que você vai desafiar. Que a gente está louco para saber. Vou anunciar. Vou anunciar. É alguém que está nos acompanhando aqui. Ah, mesmo? Olha só. Sim. Acho, então, que eu já tenho uma leve desconfiança de quem seja.
Será? Não sei. Não sei, vamos ver. 6 segundos, então, a gente já volta com você. Daí de casa, tô me sentindo na TV. É água do mar, é maré cheia, amor, areia, amor, areia. É água do mar, é maré cheia, amor, areia, amor, areia. Esperando o Felipe. Oi de novo. Vamos lá, né? Então, vamos ouvir sua poesia da calma e do silêncio. Vamos só esperar uns segundinhos para o pessoal acabar de Vamos. Tem voltar. gente entrando, né? Tá, vamos sim, vamos esperar. Isso. O tempo devora a gente e eu fico desesperado. Nós já chamamos os anunciantes. Me faz lembrar a Viviane Mosé. Ela tem um poema assim, né? O tempo me devora. E me devora por trás. Tempo, se for para me devorar, que seja com o meu consentimento. Poesia erótica de Viviane Mosé. Muito bem, as pessoas estão chegando. Sejam bem-vindas novamente. Muito obrigado por toparem ficar com a gente. E mesmo a essa hora, né? 10:02. Mas numa sexta-feira, em pleno confinamento, não é? Tem melhor programa Quem é que precisa senão de assistir o poesia? nosso sarau de poesia? Não tem. Vamos lá? Vamos. Estamos te esperando, Felipe. Vai. Da calma ao silêncio. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apresse. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter no adentro da íris a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixem-me quedar. Deixem-me quieta, na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Conceição Evaristo. E é verdade, né? Há mundos submersos que só a poesia tem capacidade de tocar, né? De alcançar e de tocar. Parece que esse poema é bem importante para você, né? Qual que é a sua história com esse poema? Você pode contar pra gente, assim, brevemente? O que você... É assim, foi mais um poema que o amigo Endel, poeta, também me apresentou. Uhum. E é esse lugar, assim, dessa poesia. Eu sou muito adeliano, né? Eu sou meio um pouco papagaio de pirata de Adélia Prado. Sim. E a minha experiência com o poema, esse poema da Conceição Evaristo, é esse lugar que a poesia ela exige o próprio tempo dela. Uhum. A poesia exige o próprio tempo dela. E tem um lugar de tão sagrado, de tão religioso nisso, porque a gente precisa pausar o nosso tempo para entrar no tempo da poesia. Uhum. O meu Instagram, eu
coloquei aí como nome o poetário. Poetário é uma palavra que eu aprendi com o Belchior. E mesmo tendo publicado um livro de poemas, eu sempre tive dificuldade de me declarar poeta. E aí, então, para mim, quando o Belchior me contou dessa palavra poetária, eu assumi para mim. Então, eu não sou poeta, eu sou do Sindicato dos Quase Poetas. Uhum. E por que eu acho que eu não sou poeta? Porque a poesia tem uma relação muito dela comigo, assim. E é claro, quando ela vem, eu tenho que parar na hora. Se eu tô deitado e ela vem, eu tenho que levantar para escrever, senão eu não durmo. E é assim, mas ela vem quando ela quer. Né? E como diz a Adélia Prado, a gente é só o cavalo do santo, né? É. E é isso. Então, assim, a minha relação com o poema da Conceição é isso. É assim, a gente é só servo da poesia e vamos parar para quando ela vier, porque ela vem mesmo como se fosse o santo, É. né? Eu tenho experiências Incorporando na muito gente. engraçadas com isso, assim, sabe? De às vezes estar dirigindo e aí a poesia quer se servir, quer se servir de mim, né? E é assombroso, assim, eu preciso parar logo o carro, porque senão dá ruim legal, sabe? É um surto mesmo, né? Não, assim, é só para as pessoas saberem que não é algo, não é tão abstrato assim, é bem concreto mesmo. É um, não sei, é uma espécie de possessão mesmo, né? Eu gosto de uma expressão do Walter Hugo Mãe, eu não conhecia, não sabia que essa expressão poetário, ela tinha essa raiz, mas eu gosto de uma outra expressão do Walter Hugo Mãe, os imprudentemente poetas. E eu acho que eu me alinho muito com essa fala, assim, imprudentemente poeta. Porque, não sei, não é, a minha, quando eu escrevo poesia, pelo menos, ela não é milimétrica, ela não é simétrica, ela não tem métrica, ela não tem rima, ela só é irruptiva e sai quebrando tudo, inclusive a mim mesmo, né? Bom, e aí a gente precisa, né, parar mesmo. Ou entrar numa outra ordem de tempo, como você disse. Eu acho isso tão, tão lindo. Entrar numa outra ordem de tempo. A gente podia ter posto então a canção da Bethânia também, né? Tempo, tempo, tempo. Tem Sim, eu tantos fiquei clássicos. pensando muito nela. Você sabe que eu fiquei também pensando? Ah, que pena. Ah, pois é. E aí eu acho que eu vou pular lá para a poesia da Cora Coralina. Porque falando de tempo, a gente pensa também na nossa brevidade, né? Quanto a vida é tão curta, tão, tão breve, o quanto a gente tem sonhos de céu, mas vive arrastando-se no pó da terra, né? Como diria Khalil Gibran. Mas a gente está nesse tempo a gente está nesse tempo e esse tempo é finito, né? A gente está lançado aí. Então, o que que vale a pena, né? Nesse tempo finito, né? O que que vale a pena recolher dessa nossa brevidade, ou o que é possível fazer com essa nossa brevidade? Parece que a Cora Coralina dá uma dica, né? E que faz sentido para isso que a gente está conversando, pelo menos na minha visão, que é justamente a gente se colocar ao lado, sobretudo daqueles que têm a voz silenciada pela violência. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser o colo que acolhe, o braço que envolve, a palavra que conforta, o silêncio que respeita
a alegria que contagia, a lágrima que corre, o olhar que acaricia, o desejo que sacia, o amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto ela durar. Cora Coralina. É. Ai, Cora. Ai, Cora. Cora o rosto da gente com tanta verdade. Desculpa o trocadilho. Eu quero já pular para um poema. Então vai. Já falei, acho que 2 vezes, de Adélia Prado aqui. Eu quero trazer um poema de Adélia. Uhum. Porque esse poema de Cora Coralina me inspira relações de gratuidade, mas gratuidade movidas por tanta humanidade, por tanta compaixão, por tanta nobreza, né, de sensibilidade. E esse poema de Adélia, ele comunica um amor que é radicalmente gratuito e por isso é amor, né, porque é gratuito. E o poema se chama Amor Feinho. Eu quero um amor feinho. Amor feinho não olha um para o outro. Uma vez encontrado, é igual fé. Não teologa mais. Duro de forte, o amor feinho é magro, doido por sexo, e filhos tem os quantos haja. Tudo que não fala, faz. Planta beijo de 3 cores ao redor da casa e saudade roxa e branca. Da comum e da dobrada. Amor feinho é bom porque não fica velho. Cuida do essencial. O que brilha nos olhos é o que é. Eu sou homem, você é mulher. Amor feio não tem ilusão. O que ele tem é esperança. Eu quero amor feinho. Amor feio não tem ilusão, tem esperança, né? Que interessante colocar a esperança do outro lado da ilusão, né? Assim, não misturada à ilusão, como costumeiramente a gente vê nas críticas atuais, né? A esperança sempre associada à ilusão, aquilo que a gente falava lá no início, né? Como que a esperança é tratada como uma encantação, né? Uma fantasia, algo que menos faz caminhar e faz mais parar, né? Faz interromper o caminho e ficar olhando para frente, só olhando para frente, né? E a nossa esperança cristã, eu gosto de dizer isso, não é assim, né? Não é parar e ficar olhando para frente. Como os textos bíblicos, você pode dizer muito melhor do que eu, né? Atestam, né? Não é nem ficar olhando para cima e não é nenhuma preocupação demasiada, excessiva com o amanhã, mas é esse cuidado para a vida que pulsa já, né? E o amor nem sempre é belo, assim, né? Belo, com essa beleza romantesca. Olha, eu diria que belo ele é. Uhum. Mas Eu eu diria disse que bem, belo olha, ele belo é. com essa Nem beleza sempre ele é romantesca. bonito. Ah, Nem sempre ele é é bonito. bonito, é. Uhum. Porque Essa na beleza feiura também há romantesca. beleza. Oi? Desculpa? Na feiura também há beleza. Olha para a Sim, cruz do Cristo, né? sim, é. Uhum. Na feiura a beleza, né? É aquele poema seu que a gente recitou no outro sarau, né? Também, as feridas que pedem beijo, né? A esquina da salvação é imunda, né? Então, existe uma beleza aí, certamente. Mas eu tô falando daquela beleza romantesca, né? Essa que nos é vendida, né? Então, essa certamente não é não deveria ser uma exigência, né? Então, o nosso amor
pode ser um amor feinho, porque nele não tem ilusão, pelo menos. Só tem esperança. Só tem esperança. Bom, então eu roubei no jogo, né? Acabei lendo o poema da Cora Coralina, então o meu último poema ficou sendo um poema de um poeta que eu não conhecia até pouquíssimo tempo, que chama Abdias Nascimento, né? É um poeta preto, então eu acho que faz todo sentido terminar com essa poesia, fazendo ecoar a voz desse poeta. Diz assim: corre, corre o sangue nas veias, rola, rola o grão das areias. Só não corre, só não rola a esperança. O negro órfão que só corre e cansa. Cansa do eito, corre das correntes, corre e cansa do bote das serpentes. Só não corre, só não cansa de amar. O amor da mãe África no além-mar. Além-mar das águas e da alegria, mar além do axé nativo que procria, aqui é o mar aquém, do desamor frio, aquém-mar do ódio, do destino sombrio. Sombrio corre o sangue derramado no mar aquém de tanta luta devotado, mas o sangue continua rubro, a ferver, inspirado nos orixás, nos orixá que nos faz crescer. Crescer na esperança do aquém e do além, do continente e da pele de alguém. Lutar é crescer no além e no aquém, afirmando a liberdade da raça. Amém. Eu achei tão bonita essa poesia e de fato não conhecia o poeta e amo isso, essa dinâmica do mar além, do além-mar, do mar aquém. E o que passa, embora passe, né, faz restar algo, a esperança e o amor, né? Então, esses dois braços assim que nos fazem, ou as duas pernas, se a gente quiser, né, que nos fazem avançar, né? A esperança e o amor. E aí, Felipe, né? Você que fica emudecido. Ai, ai, ai. Você falou de Mia Couto hoje, É. e há um dos livros de Mia Couto que uma das primeiras frases do livro, um dos personagens diz o seguinte: eu sou um afinador de silêncios. Uhum. Diante da poesia eu não dou conta, assim, eu só me calo, porque ainda que eu fale demais, já falei demais hoje, mas diante da poesia eu só consigo me calar, né? Wittgenstein que dizia, né? Quando esse mistério é grande demais, a gente só ouça. É. Sim. E é um exercício falar depois de uma poesia. É quase uma luta, assim. Preciso falar alguma coisa, porque a live precisa continuar, afinal. Não é? Assim, esses saraus precisam continuar quando a pandemia acabar e para a gente reunir gente no mesmo lugar, né? Amém. E porque aí abre a palavra e enquanto a gente se cala, as pessoas. Não, amém, amém, amém. Vamos falar amém para a liberdade da raça. Vamos falar amém para isso que é um sarau de poesia ao vivo, com gente pertinho, né? Com essa experiência que a gente não está tendo por enquanto, né? É como Jó. É. Luta mesmo, O né, silêncio Solange? está prenhe, Juliana. O silêncio está prenhe. Qualquer hora ele vai Tá parir grávida. alegria, uma vez que ele está carregado de esperança. Isso mesmo.
E aí, Felipe, eu vou deixar com você encerrar o sarau, porque você tem mais um poema, né? E você depois nos diz um pouco desse poema e ainda nos conta quem é que afinal você escolheu para dar seguimento ao sarau. Né? Alguém disse aí, professor é fã de Jó. Não só o professor, o padre aqui também é. Ou se vocês quiserem, o cristão também. Ai, ai. Muito fã, aliás. Eu posso inverter a ordem? Eu quero anunciar primeiro. Fique à vontade. Faça como você quiser. E porque esse texto que eu vou recitar é a letra de uma canção. E eu acho que assim seria um encerramento que abre para o próximo. Ok. Eu vou interpelar para o próximo sarau uma amiga assim queridíssima mesmo, que eu tenho tanta alegria, tanto contentamento em ouvi-la, que eu quero ouvi-la recitando poemas, porque ela tem uma voz tão doce, ela fala de um jeito de uma presença tão acalentadora. A gente está sido parceiro já há algum tempo na vida e em projetos também. E é a Camila que está acompanhando a gente. Eu contei para ela antes, né? Mas ela aceitou, mas eu não tinha dito para ela por que eu tinha a escolhido, né? E é isso. Muito bem, Camila. Então, em brevíssimo... Camila? O nome Camila. é Camila? Ah, muito bem. Camila, aparece aí. Não conheço a Camila, mas aí vocês já marcam, então na próxima semana, né? Não é assim? É por semana, meu bem. Isso, na próxima semana. Na próxima semana, aí vocês vão avisar e a gente vai estar presente para assistir. Então, eu não sabia, eu me enganei, eu pensei que ia ser outra pessoa. Mas, eu sabia que você enganou. Não conhecia a Camila, mas vamos conhecê-la juntos, quem também não a conhece. Muito bem. Não se arrependerão. Vou terminar, então, com a letra Tocando em Frente, de Almir Sater, que é uma música que, por muito tempo, eu falei que era a música da minha vida. Hoje já não falo mais, mas ela continua na minha vida. E nós precisamos tocar em frente, né? Não tocar a mesma boiada que o ministro do Meio Ambiente quer tocar, mas nós precisamos tocar a nossa vida em frente. Desculpe, mas eu não podia deixar passar o meu engajamento político aqui. Muito bem. Porque, afinal, como você mesmo lembrou, eu acho que num dos seus escritos, né? O povo não é boi de piranha, né? Como você alertou, né? Na metáfora, na entrelinha da metáfora. Aliás, você escreveu foi no Twitter, eu acho isso, né? Foi no Twitter, isso. Tá vendo? Eu te sigo no Twitter. Gente, podem me seguir no Twitter. Eu não posto quase nada lá, mas de vez em quando eu posto. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir.
Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Ah, que lindo. Muito bem, que ótimo. Ai, ai. Almir Sater. Que maravilhoso. Almir Sater. Estrada eu sou, né? Eu gosto desse verso da canção. Me toca muito. Estrada eu sou. Que bom seria, né, se a gente fosse capaz de se tornar, de algum modo, estrada, caminho, né? Para os outros encontrarem a realização, ou se encontrarem. Né? Abrir esse espaço, esse caminho com a poesia também, é uma maneira de viver, né? É um modus vivendi. Então, que a poesia seja bisturi, seja exorcismo e seja caminho também para a gente fazer a nossa travessia. Felipe, que graça você ter aceitado essa proposta, esse desafio. Eu fiquei feliz demais da gente poder dividir esse tempo, né? E poder dividir poesias também. Como eu te disse, eu fiquei realmente apavorado. Quando o Eduardo me convidou, eu só respondi para ele com uma figurinha no WhatsApp. E eu fiquei de fato apavorado, apesar de a poesia me alimentar. Essa é uma responsabilidade sem tamanho, assim, né? Soprar o fôlego da vida sobre um texto, da palavra no papel e fazer ecoar no coração das pessoas é uma responsabilidade muito, muito grande. E eu fico muito, muito agradecido, assim, por você ter me convidado, ter me proposto esse sarau. Eu estou emocionadíssimo aqui, tô, assim, espero vocês na próxima. Felipe, prometo que coloco o Guimarães Rosa no próximo sarau. Faltou Guimarães. Tanta coisa Sim. faltou. Sim. Mas é para ficar em aberto mesmo, para o nosso coração jorrar mais poesia e a gente ficar sempre à espera, né? E o amor está sempre à espera. A gente sabe que falta sempre há, né? A gente só faz bordejar mesmo a falta. Então, psicanalista. Então, olha só que legal. Psicanalista, né? Então, olha só, pra gente brincar. Yuri convidou Solange. Solange me convidou. Eduardo convidou Felipe. Felipe convidou Camila. Né? A Camila já vai pensando aí como continuar também o sarau. Um abraço, então, para todo mundo. Obrigado para quem ficou até agora, para quem participou, para quem assistiu, para quem gostou e para quem não gostou também. Um beijo. Quem não gostou, não fale mal, mas venha na próxima. Pode ser pior, mas vai ser bonito também. Obrigado mais uma vez, Felipe. Então, tchau para todo mundo. Um beijo. E a gente se encontra depois do confinamento.